E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso projeto Desenhando OAB. Então já não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, como eu explico sempre, isso ajuda bastante. E também compartilhar esse link aqui lá nos teus grupos da faculdade. Pega o link que está aqui em cima, joga lá no grupo da faculdade, pede o pessoal assistir, que isso também ajuda bastante. Bom, por aqui, Rodrigo Alvarez que vos fala e hoje a gente vai estudar habeas data. Vamos mudar nossa tela aqui para nossa tela principal, que vocês já estão acostumados. Mas para quem é novo ainda, está chegando por aqui agora... O que é isso, Rodrigo? Isso aqui são aulas gratuitas para a OAB, tá? Minha pretensão é gravar sobre todas as matérias, mas não é só para a OAB. Você pode usar essas aulas aqui para o teu cursinho, para o teu concurso, para a tua faculdade, para onde você quiser, beleza? Bom, tem aulas exclusivas que são para os inscritos no canal, então não se esquece de se inscrever aqui no canal Desenhando Direito e ativar o sininho para receber as notificações. E se você quiser uma outra forma de saber quando tem aula nova, entra no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram, ele é super tranquilo, só eu envio informações e vocês podem ter os links por lá, tá bom? Bom, então vamos começar aqui nossa aula a falar sobre habeas data. Onde é que está previsto? O que é esse trem de habeas data, Rodrigo? Quando você vê esse nome, habeas data, você lembra de data, que data é você obter uma informação. É isso, o data é isso, é a informação que você quer obter. Vamos olhar aqui onde ele está previsto. Calma, não se desespere. Eu vou ler para vocês aqui o artigo e depois a gente vai pontuar tudo que tem aqui dentro, tá bom? Está lá previsto então no artigo 5º, inciso 50, 60, 72 da Constituição Federal, inciso 7.2, que fala o seguinte: conceder-se-á habeas data. A primeira hipótese, para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante. Primeira informação importante aqui, ó. Eu quero então assegurar o conhecimento de uma informação que eu não sei relativa à minha pessoa, se eu for o impetrante aí desse habeas data. Constante de registros ou banco de dados de entidade governamental, então precisa ser uma entidade do governo, ou então esse banco de dados ele precisa ter um caráter público, beleza? Vamos para a segunda hipótese aqui, ó. Para retificação, ou seja, para modificação de um dado, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, duas hipóteses aqui de cabimento. Uma, para eu ter o conhecimento daquela informação, e duas, para eu mudar a informação que está dentro de um banco de dados. Esse banco de dados precisa ser de caráter público, mas a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Então isso aqui é um remédio constitucional e do ponto de vista processual, entende-se que o habeas data é uma ação de natureza civil, tem um rito mais célere e que tem como objetivo o ato de obter, acrescentar ou retificar uma informação. Aí você fala, Rodrigo, você não falou desse acrescentar aqui. Já já eu mostro para vocês onde é que está a previsão disso, tá bom? Muito cuidado agora com esse artigo 5º, inciso 50, 60, 75, 67, 77 da Constituição Federal aqui, tá? Porque, Rodrigo, olha só o que ele fala. Ele estabelece a gratuidade da justiça. Isso significa que não vai ter custa judicial para você impetrar um habeas data e nem ônus de sucumbência, tá? Então não tem custa processual e não tem ônus de sucumbência. Mas cuidado, tá? Porque é necessário a assistência de um advogado para você poder impetrar o habeas data. Quero entrar com o habeas data, não sou advogado, preciso contratar um. E aí você, como advogado ou advogada, vai ser contratado, tá? Coloquei só essa gravatinha para você poder lembrar que precisa sim de advogado nesse procedimento, que não tem são custas e ônus de incumbência. E você vai lembrar de um instrumento que não precisa de advogado, qual que é? Habeas corpus, tá? Tem essa diferença. O habeas corpus, qualquer um pode entrar, a própria pessoa e assim por diante. A gente já falou isso lá na aula, se você quiser ver, procura aqui no canal que tem também a aula de habeas corpus, certo? Então vamos falar dos legitimados, tá? O que é legitimado? Quem pode entrar com a ação e contra quem se entra a ação. Então vamos lá, nós temos o legitimado ativo, que é contra quem está entrando com essa ação, e o legitimado passivo, que é contra quem eu vou entrar. Vamos primeiro aqui no legitimado ativo. Ó, cabe a qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Então o impetrante ele pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma empresa? Pode, não tem problema nenhum, tá? Pode ser alguém de fora? Pode, também não tem problema nenhum, pode entrar com a habeas data, desde que representado aí por um advogado, qualquer uma dessas pessoas. Não é possível ter acesso às informações de terceiros por meio desta medida, porque essa é uma ação personalíssima. Então, eu, Rodrigo, não posso entrar com a habeas data querendo saber uma informação sua que está aí do outro lado da tela. Não adianta, e nem você querer saber uma informação minha. O habeas data não serve para isso. Ele é personalíssimo, é só para obter as minhas informações. Cuidado que isso pode ser pegadinha para vocês, tá? E o sujeito passivo, Rodrigo, contra quem que eu entro com habeas data quando eu for impetrar um? Ó, você vai entrar contra entidades governamentais da administração direta ou indireta.
data. Por que isso? Porque lembra que o banco de dados precisa ser de uma entidade governamental ou uma pessoa jurídica de direito privado que mantenha um banco de dados aberto ao público. Esse banco de dados ele tem que ter esse caráter público, tá? Então vamos dizer que você queira entrar contra a sua faculdade aí com habeas data para poder obter uma informação do banco de dados que ela guarda. Se essa tua faculdade não é um órgão governamental e esse banco de dados é um banco de dados privado da sua faculdade, você não vai conseguir através do habeas data porque ele não serve para isso. Entendeu a diferença? Isso aqui também é importante, tá? Vamos ver aqui essa observação. E quanto ao banco de dados de caráter privado, eu acho que eu acabei de responder para vocês, mas isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A doutrina e a jurisprudência entende não ser cabível. Então não cabe nesse momento aqui para banco de dados privados ou habeas data. Beleza? Assim a gente encerra tudo que a gente tinha que falar sobre os legitimados e a gente vai para o nosso próximo tópico, que é do cabimento. Quando que cabe? Quando que eu posso impetrar, então? Quais são as opções assim que eu tenho para impetrar um habeas corpus? Vamos falar o seguinte, ó, pode ser usado em duas finalidades, você já viu qual é. Lembra, lá no artigo tinha A e B, beleza? Mas olha só que eu vou escrever aqui, ó, 1, 2 e 3. Você fala, Rodrigo, por que 3? Você falou que são duas. Já te explico, você já vai entender isso aqui e nunca mais vai esquecer. Olha só, o acesso à informação próprias que digam respeito à pessoa, presentes em registro de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Esse é o primeiro hipótese de cabimento aqui, então. Eu quero só ter acesso a uma informação que eu ainda não tenho. Eu não sei qual a informação que você tem sobre mim naquele banco de dados e eu quero ter acesso a essa informação. Esse é o primeiro ponto que cabe o habeas data. Qual que é o segundo, Rodrigo? O direito de eu retificar um dado também presente em um banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, caso o impetrante não deseje fazer tal retificação por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Até aqui a gente falou. Então, eu quero ter acesso a uma informação que eu ainda não tenho conhecimento, ou quero mudar uma informação que está constando num banco de dados público ou de uma entidade governamental. E a terceira opção, Rodrigo? Ó, essa terceira cabimento aqui dessa ação, ela é no plano infraconstitucional, que há uma terceira situação que pode implicar na impetração do habeas data. Ela está prevista na Lei 9.507 de 97, que disciplina o rito processual desse remédio. E qual que é essa? Lembra que eu falei para você lá que tinha no conceito uma palavrinha que a gente não tinha falado ainda? Então, ela vai voltar aqui, ó. Para anotação no assentamento do interessado de uma contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pena judicial ou amigável. Então vamos dizer que conste uma informação sua lá no banco de dados, mas essa informação, apesar dela ser verdadeira, você está contestando ela judicialmente. Então você tem direito de entrar com a habeas data para poder ir nessa informação e constar nessa informação, juntamente com ela, que esta informação está sendo questionada através de um procedimento judicial, por exemplo, tá? É para isso que serve a terceira. Então lembra, para eu ter conhecimento de uma informação que eu ainda não conheço, para eu mudar uma informação que eu conheço, mas que está errada, ou para eu fazer uma anotação em uma informação verdadeira, mas que ainda está pendente de um procedimento judicial ou então está sendo contestada. Beleza? Então, fácil, hein? Olha só, tranquilo. Vamos para duas observações aqui. Observação número 1. O STF entendeu que o habeas data pode ser utilizado pelo contribuinte como instrumento para adquirir informações sobre ele constante nos órgãos de arrecadação da administração tributária, tá? O contribuinte tem direito de preservar o status do seu nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimento e até mesmo questões relacionadas à gestão de tributos pagos ao fisco. Então eu posso ir lá na administração tributária e falar, olha, eu quero saber as minhas informações que tem aí dentro, quanto de imposto eu paguei e assim por diante, tá? Onde está isso? No RE. Quando você vê RE assim, significa recurso especial e aqui tem o número, tá? Esse recurso foi julgado lá pelo STJ, né, que a gente colocou aqui em cima. Desculpa, STF, que a gente colocou aqui em cima. O habeas data é a garantia constitucional adequada para as obtenções pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes do sistema informatizado de apoio à arrecadação dos órgãos da administração da fazendária dos entes estatais. Então aqui eu coloquei o martelinho para vocês verem que é uma decisão judicial, beleza? Só isso é um ponto para vocês aprofundarem um pouquinho aqui em habeas data. Vamos lá, segunda observação. Posso impetrar um habeas data para conseguir uma certidão, então? Olha, eu sei que tem uma informação minha lá no banco de dados X e eu quero uma certidão, que o órgão me dê uma certidão daquela informação. Posso entrar com habeas data, Rodrigo? Presta atenção que eu falei até agora. Por uma informação que você não conhece. Eu quero ter conhecimento de algo que eu não conheço. Essa informação aqui eu já conheço. Eu só estou querendo uma certidão dessa informação. Se o órgão não quer te dar essa certidão, não é o caso de habeas data. Isso aqui é importantíssimo. Não, neste caso o remédio constitucional vai ser o mandado de segurança, pois eu já tenho conhecimento da informação. Até vou colocar aqui uma marcação para a gente saber que essa informação é importante, tá? Beleza? Então, ó,
eu não posso impetrar habeas data para obter certidão, só para obter a informação que eu ainda não sei. Se isso cair lá na tua prova, pegadinha, você mata ela na hora, porque você vai lembrar dessa parte que eu falei ali e da advertência que eu coloquei do lado. Requisitos de admissibilidade. Quais são os requisitos de admissibilidade? Ou seja, o que eu preciso ter dentro do meu habeas data para que ele seja aceito? Bom, o artigo 8º da Lei 9.507, que é a lei lá que a gente falou do habeas data, determina que a petição inicial deverá ser instruída com prova. Prova do que, Rodrigo? Inciso 1. Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem a decisão. Presta atenção porque vai ser tudo mais ou menos na mesma linha. Então, eu pedi uma informação, você não quer me dar uma informação. Então, eu tenho a recusa. Ou então eu te pedi, mas passou-se 10 dias sem você me falar se você vai ou não fornecer aquela informação para mim. Da recusa em fazer a retificação ou do decurso de prazo de mais de 15 dias sem a decisão. Pedi para mudar uma informação minha, você não mudou. Então, olha só, para eu obter a informação é mais fácil, então são 10 dias. Para eu mudar uma informação dentro do cadastro é mais difícil, então são 15 dias. E aí, da recusa em fazer a anotação no cadastro do interessado quando este apresentar a explicação ou contestação sobre o dado, ainda que não seja constatada a sua inexatidão, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, olha só, dos 3 pontos de cabimento, você vai lembrar que o primeiro, que é o mais fácil, que é só obter informação a 10 dias, os outros 2 são 15, que é retificar ou incluir uma anotação em uma informação verdadeira, beleza? E essa inclusão da informação é para você colocar lá que ela está contestada judicialmente. Ficou fácil, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de prova. O impetrante, ao ingressar com habeas data, deve comprovar a negativa ou o decurso do tempo sem resposta da autoridade administrativa. E aí a gente fere um grande princípio aqui que a gente já viu nas aulas passadas. Qual o princípio, Rodrigo? O princípio da inafastabilidade do exercício do poder jurisdicional. Lembra que a gente viu isso? O poder jurisdicional não pode ser afastado. Eu não posso tirar das pessoas o direito de ir em juízo. Por isso que não dá para entrar, por exemplo, exigir que as pessoas entrem lá no site do consumidor.gov.br, que foi até o exemplo que eu usei na aula, para que ela depois entre com uma ação. Não posso, porque eu tenho a inafastabilidade do poder jurisdicional. E essa é uma exceção, tá? Então isso pode cair na sua prova. Qual é a exceção à inafastabilidade? O habeas data é uma exceção, porque eu preciso da prova da negativa ali, tá? Então não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Isso aqui é uma súmula do STJ, coloquei aqui o martelinho para você saber que é uma decisão, tá? Então, não cabe habeas data se não houve ainda recusa das informações. Não posso simplesmente falar, eu quero informação daquele lugar, vou lá e entro com habeas data. Não, primeiro eu tenho que ir lá e pedir essa informação. Sendo negada, aí sim. Diferente da certidão. Vou falar isso de novo para você lembrar. Certidão não é por habeas data. Beleza, pessoal? A gente vai fechar essa aula aqui, mas eu quero falar rapidinho com vocês do Desenhando OAB Premium. O que é isso, Rodrigo? Se você não viu uma explicação minha em outra aula, isso daqui tá lá no site rodrigoalvarez.com.br/OAB. Você entra lá e vê como é que funciona. Lá, nesse projeto que eu tô criando, vai ter aulas para você baixar, os áudios das aulas que eu faço. Além disso, eu vou criar um planejamento, uma estratégia mesmo, para você poder prestar sua prova da ordem, mostrando o que mais cai, quais são as matérias e indicando aulas gratuitas no YouTube para você poder assistir. Se não tiver uma aula minha, eu vou indicar a aula de alguém, tá? E nas minhas aulas lá, você vai ter todo o material complementar para você poder utilizar. O preço é assim inacreditável. Não sei se vai estar liberado ainda quando você acessar esse site, porque a gente está construindo a plataforma, mas assim que tiver liberado, você entra lá que você vai ver como é que isso funciona, tá? Eu também vou deixar lá áudios de hipnose para o dia da prova. Rodrigo, hipnose funciona muito bem, tá, pessoal? Para acalmar, para você conseguir fazer a prova bem, para lembrar de tudo na hora da prova. Eu já utilizo hipnose há mais de 3 anos com meus alunos e tem sido incrível o resultado dela. E por último, você vai ter acesso a um bônus, a uma aula sobre como responder questões desconhecidas, que eu chamo de técnica de chute. E chute vai fazer você acertar 1 ou 2 questões, não vai fazer você acertar metade da prova, mas talvez 1 ou 2 questões é o que você precise. E eu chamo de fase vermelha esse finalzinho que você pode usar faltando 1, 2 dias para sua prova. Essas 2 técnicas aqui, tanto a hipnose quanto a técnica de chute, você pode aprender faltando 1 dia para sua prova e aí você pode usar elas, tá bom? Pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês aqui e vamos para nossa próxima aula.